Ontem, durante coletiva de imprensa com representantes da segurança pública sobre uma organização criminosa acusada de tráfico de drogas, foi falado sobre troca de cartas dentro do presídio, que seriam escritas pelo chefe da quadrilha. Nós tivemos acesso a algumas dessas cartas, né? Fala de ordem de pagamento, fala de droga de qualidade, um monte de exigência, compra de munição e outras coisas mais. Agora com a gente, sim, Maria com a gente falando sobre tudo isso. Vai, Maria, contigo. Oi, Douglas. É isso mesmo que você falou, referente a essas cartas. Eram cartas trocadas entre os líderes da organização criminosa e outros integrantes da organização. Essas cartas foram interceptadas pela Polícia Civil. É claro que teve aí um trabalho também conjunto com os policiais penais. Cartas que eram levadas pelas mulheres dos detentos a esses chamados gerentes do tráfico. Eram diversas pessoas que recebiam essas orientações. Então, assim, fazendo um resumo dessas cartas, né? Essas cartas elas foram citadas durante a coletiva da SSP, que falou dessa Operação Hermes, e essas cartas, né, foram transcritas pela Polícia Civil. Então, nessas transcrições há muitos códigos, né? Eles conversam em códigos, mas alguns transcritos pela Polícia Civil, como, por exemplo, quando o líder da organização coloca lá na carta, se refere a choco, ele está se referindo à droga, à maconha. 0,40, 380 se refere a armas. Então, nessas cartas, nessa troca de correspondências, né, eles faziam o quê? Determinavam diferentes ações, pagamentos, compra de munição, muitas vezes de armas e também até de eliminação de rivais da facção criminosa. Então, essas ordens, essas determinações eram dadas por meio dessas correspondências, dessas cartas que eram levadas por essas mulheres que muitas vezes também recebiam por isso. Essas cartas, a maioria delas, faz referência a pagamentos, muitos pagamentos em Pix, né? Pix para fulano, Pix para ciclano, olha, veja aí se teve aquele retorno, deposita tal, anota tudo direitinho. Eles tinham esse controle de para quem ia o dinheiro, quem estava devendo, quanto que tinha que cobrar, onde ia cobrar. E tudo isso estava nessas cartas que foram interceptadas pela Polícia Civil e graças a elas também conseguiu provas materiais, né? A polícia conseguiu provas materiais de como essa organização agia, né? Como é que funcionava essa dinâmica desse grupo que movimentava pelo menos R$150 mil por mês. Então, os líderes que estão presos, que estão no presídio, um no presídio do Agreste, o outro no presídio de Pernambuco, estado vizinho, eles mandavam essas ordens. Nas cartas existem vários destinatários, né? Sempre lá, Antony para Cicinho, para Sabrina. Vários destinatários aparecem nessas cartas, né? A gente teve acesso a algumas delas e trazem essas informações. E que bom que a polícia conseguiu chegar a essas cartas e chegar também a esses criminosos, né? Nesta operação de ontem, 24 deles foram presos aí no cumprimento de mandados de prisão e também busca de apreensão. É com você aí no estúdio, Douglas.